Então vamos pensar um pouco sobre a palavra de Deus. Como vocês viram e como nós cantamos, estamos pensando sobre o oleiro e sobre vasos que estão sendo moldados. Há alguns anos existe uma terapia no primeiro mundo para melhorar o comportamento de adolescentes e crianças com deficiências comportamentais. As deficiências são tratadas colocando a criança na frente de um quadrado de barro, mais ou menos 1 metro por 1 metro, e mais ou menos de 15 a 30 centímetros de fundura, né? E aí a criança está sendo observada, ela está livre para agir e a se realizar nesse ambiente. E em muitos casos, realmente, essa terapia foi muito bem sucedida e crianças com danos comportamentais consideráveis foram transformadas. E por isso essa terapia se tornou conhecida. Mas eu só gostaria de destacar que muitos anos antes dessa terapia ser inventada, no século XX, Deus já fez uma terapia muito mais eficiente. E Ele nos quer conduzir hoje à noite para o oleiro, para ver como o oleiro está agindo. E queremos acompanhar uma referência em Jeremias, capítulo 18, 1 a 6. E Jeremias, junto com o povo de Israel, precisava aprender algo. E ele ensinou algo quando ele foi para o oleiro. Então imagine você vendo um oleiro trabalhando na roda de oleiro. Quando a gente observa o oleiro mexendo na roda dele, parece que é muito fácil como ele faz crescer um vaso maravilhoso. E eu lembro que uns anos atrás nós fomos com um grupo de jovens faz uns anos, né? Acho que Judson, você foi junto, né? Nós fomos num oleiro uma vez, não? Alguém foi junto, não sei quem. Eu fui junto. Faz muito tempo. Aí, alguns estão levantando as mãos. E lembro que foi difícil. A gente observou o cara e depois a gente tentou fazer a mesma coisa. E infelizmente, pelo menos no meu caso, não fomos nada bem sucedidos. Jeremias, ele viu que também esse oleiro estava trabalhando e não deu sempre certo. Quando o oleiro viu que a coisa ficou desastrada, ele não desistiu. E isso é um ensinamento muito importante para você, que talvez já há muitos anos é cristão. Nós vamos aproveitar isso. Mas Deus, é claro, ensinou Israel. E na época de Jeremias, foi mais ou menos 600 anos antes de Cristo, Israel estava plenamente corrompida. E mesmo que tiveram um reavivamento maravilhoso sob o rei Josias, que também Jeremias vivenciou, esse avivamento foi superficial demais e morreu numa idolatria terrível que guiou com que também o reino do sul, onde Jeremias estava, na realidade, foi também levado cativo e apanhou demais. Mas a lição do oleiro nos leva ao conhecimento que Deus não desiste, que Deus dá novas chances. E como ainda a introdução, me permitam mencionar ainda Davi, antes de entrarmos, porque meu alvo é que você possa enxergar que mesmo que você não sinta uma mudança para a maturidade, Deus está trabalhando na sua vida. E aqui a maioria, de certo, é cristão. E você precisa reconhecer, Deus está realmente fazendo um bom trabalho, o melhor trabalho possível em nossas vidas. Bom, Davi, nos seus anos de pique, ele não estava tão pique como a gente sente, né? O Salmo 51, quando a gente abre ele, nós vemos que é uma riqueza incrível de conhecimento, de visão profunda sobre Deus, sobre o sacrifício de Jesus Cristo.
E a gente poderia falar, Davi, maravilha, preciso crescer como Davi, se a gente não soubesse que Salmo 51 começa assim, que foi depois que ele pecou tão gravemente, que ele fez aquelas atrocidades, que a maioria aqui sabe, senão vocês perguntam depois, e a gente poderia dizer, mas não adianta, então, Davi não cresceu, mas não é verdade, Deus molda o vaso, e se nós levarmos isso hoje para casa, essa esperança que Deus, o Deus que começou uma obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, nós estamos muito bem, porque essa caminhada, e nós precisamos só reconhecer a obra de Deus, e não nossa própria obra, porque na visão humana, Davi estava lá embaixo, mas não na visão de Deus, lembre-se disso, na visão de Deus havia crescimento. Então vamos ler agora Jeremias 18, 1 a 6. Quem tem Bíblia, por favor, aproveite, use sua Bíblia. Quem não tem, aqui na frente tem um texto. Jeremias 18, 1 a 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos nos levantar, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, que podemos estar perante de Ti agora. Obrigado por esta palavra. Pedimos que ela nos transforme, que ela faça com que nós cresçamos. Queremos que hoje à noite o Teu louvor seja engrandecido em nossas vidas e que entendamos que Tu começastes uma obra em nós e irás completá-la. E nós queremos deixar a Ti agir de maneira total. Nos ajude a isso. Amém. Bom, então no caso do oleiro, Jeremias foi lá e o que ele viu é que o oleiro, ele usou o material inicial. E o material inicial, de início, é barro ou argila. E Deus usa pessoas, Deus quer pessoas. Você precisa se prontificar para que Deus possa pegar sua vida nas suas mãos. E por isso o ato de entrega a Jesus é um ato muito importante. E também quando já recebemos a salvação, nós temos essa necessidade constante de entregar-nos a Jesus. Deus está coletando argila, ou barro, e nós queremos ajudá-lo a coletar este barro. Estamos evangelizando. Espero que você esteja participando, que é um trabalho super, ultra satisfatório. Nós ficamos felizes quando ganhamos almas para o Mestre, e ninguém melhor para arrumar vidas estragadas. Interessante, eu procurei, vasculhei, e o barro é tirado da terra e é exposto primeiro ao sol, porque lá dentro tem folhas, tem coisas orgânicas que precisam ser queimadas e eliminadas pelo sol. E é isso que nós queremos fazer primeiramente. Coloque sua vida primeiramente na luz de Deus. Ele é muito mais do que o sol. E nós chamamos pessoas não para uma religião ou para a nossa igreja, nós chamamos as pessoas diretamente para Jesus. E quando elas estão sendo influenciadas somente, às vezes vindo para uma igreja, para um culto, durante algum tempo, a argila fica pronta para que quando a pessoa se entrega a Jesus,
o mestre possa trabalhar bem. Isso é algo para mim que foi novo e precioso. Vamos continuar. Então, primeiramente, quando olhamos para o oleiro, e quando Deus aqui instrui Jeremias para olhar para o oleiro e aprender suas lições, ele diz: olha, eu sou como o oleiro. Eu, Deus, sou o mestre da obra. Existe um versículo que fala sobre a obra de Deus hoje. A obra de Deus com pessoas, com barro. E está localizado em Efésios 2, versículo 10. Peço que vocês peguem sua Bíblia. Quem não tem pode acompanhar aqui. Mas é um versículo que merece ser decorado. Eu sei de cor tantas vezes que já li e mencionei ele nas pregações. Efésios 2, 10. E aqui está escrito: porque somos criação de Deus. É obra, né? Somos obra de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O apóstolo Paulo em Efésios fala neste capítulo sobre a graça de Deus, que éramos mortos e que Ele precisou nos regenerar, nos dar nova vida. Quando Jesus nos deu uma vida nova e nós nascemos de novo, aí começou a grande obra de Deus em nossas vidas. Uma obra maravilhosa, uma obra de mestre. Muito bom. Agora, o que o mestre precisa para trabalhar em nós? Bom, Efésios 2,10 diz que ele já preparou tudo de antemão. O plano está bolado, esse está preparado. E todas as circunstâncias que nós vamos encontrar não podem impedir que o plano de Deus vai ser realizado. Então, para moldar barro, todos sabem que precisa de água. Se não soube, agora você sabe, precisa de água. E a matéria-prima que Deus usa para moldar nossas vidas é a água da palavra de Deus, a água viva, que quando ela é falado pelo Espírito Santo e misturado pelo Espírito Santo com nossa vida, ela se torna preciosa e atuante em nossas vidas. Então, é claro, cuidado, não corra atrás de citadores de Bíblia, porque pode ser um falso espírito falando. Se você não acredita, leia Atos 16, Paulo fica triste porque um espírito maligno está falando tudo certinho. Um espírito fala sobre eles: esses são homens de Deus que estão proclamando o caminho da salvação. Está errado? Não, mas o espírito é falso, é mau. E aí a água não é misturada com o nosso ser, e isso é problemático. Se a água não penetra o barro não fica bom. Você joga a água rapidinho em cima do barro, não vai poder moldar o barro. Você tem que trabalhar a água dentro do barro. E esse é um trabalho muito, muito importante. Deus, o Espírito Santo, está querendo fazer justamente esse trabalho. Como vai sua leitura da Bíblia? Nós precisamos trabalhar a água dentro do nosso ser. É trabalho. Temos que malhar para que essa água penetre e se aprofunde em nosso ser. E o Espírito Santo nos revela que a palavra de Deus que temos em mãos é super prática. E ela nos ensina tanta coisa que faz com que nossa vida tenha uma forma bela, uma forma do ser de Jesus. Então, a Bíblia nos ensina silêncio, respeito, para que possamos servir a outros.
Nós precisamos aprender a levar a sério o ministério da oração, por exemplo. O Espírito Santo nos ensina, a água da palavra de Deus nos leva ao processo de oração, por exemplo. E só umas dicas, só para você malhar a palavra de Deus dentro do seu coração. Como vai sua oração? Então, aqui a leitura bíblica, e quem não levou ainda, tem um plano como ler a Bíblia em 1 ano, aí ainda tem bastante, podem pegar, é de graça, aqui esses brancos aí. E para orar, uma dica prática, eu sei que não é fácil orar com outros, e acreditem ou não, eu também, eu senti meu coração explodindo, e pensei, será que vai pular fora da minha boca nas primeiras vezes que eu fiz oração em grupo, né? Não estava nada tranquilo não, mas não morri, gente. Foi bom eu vencer, né? Esse medo de não orar, porque é um prejuízo não orarmos, não aprendemos a orar. E orar a gente aprende com outros, com certeza. Aprender a orar com outros, como também queremos aprender muita coisa com os outros. Muito bom a palavra de Deus, o máximo que a palavra de Deus ensina é, claro, amar a Deus e amar aos outros. E também aqui precisamos malhar isso em nossas vidas. Por exemplo, se você está na igreja, é uma chance para conhecer outras pessoas, para ajudá-las a encontrar mais o Senhor. E você pode animar outros somente com comunhão. Eu lembro que eu fui numa igreja que para mim foi exemplar demais. Eu cheguei lá, não conhecia ninguém, estava numa mesa sentado, uns 10 irmãos daquela igreja lá me convidaram para comer. Mas não dava nem tempo para comer, porque eles perguntaram. Eles me perguntaram toda hora coisa. E eu pensei, puxa, como os caras são pacientes, eles querem saber tudo da minha vida. Perguntaram quantos irmãos eu tenho, o que eu faço profissionalmente. É algo que o amor faz. O amor se interessa pelo outro, né? E aqui podemos aprender muito. Tenha isso em mente. Se você não conhece alguém, você deve conhecê-lo. Tem pessoas que perguntam assim, e aí, Pablo, como que vai aquela pessoa? Vai lá, pergunta a você mesmo. Faz bem, faz bem. Envolva-se. E isso é trabalhar. Deus está malhando, moldando, malhando a argila e moldando ao mesmo tempo nossas vidas. E como isso é bom. E falta pessoas falando, não, próxima vez que vou para a igreja, não vou para minha turminha, para minha panelinha, né? Eu vou conversar primeiro com uma pessoa que não conheço. Aí, depois eu posso até, se tiver ainda vontade, mas provavelmente não tem mais, né? Da sua turminha. Ok, então são umas dicas, vocês podem fazer melhor do que minhas dicas fracas, com certeza. Interessante é também que o argilo você põe no centro daquela roda. Se colocar do lado, você não pode trabalhar, né? Ele vai ficar... Não vai, né? Se tenta pegar, não tem nem como. Ninguém pode moldar uma argila que está fora do centro. Agora, nosso problema é que nós temos nós mesmos como centro. E quando nós somos o nosso próprio centro, nós vamos enjoar, né? Gire você aí, sozinho aí. Faça 5 minutos, quero ver você. Manter a comida no estômago, né? É ruim, terrível, você fica doente. Bom, quando Deus está no centro em nossas vidas, não vai ser assim, não vai ser enjoativo. Mas nós vamos notar como Deus forma nossa vida. E é essencial para Ele, o Mestre, que Ele está no centro. Então, procure em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6,33. Como isso é importante que a argila está no centro. E aí Deus vai fazer algo, Deus vai seguir o
molde. O molde dos moldes é Jesus. O caráter, a fragrância, a essência do ser de Jesus, Ele quer trabalhar em nossas vidas. Não é bom? É bom demais. Que obra de arte surge em vidas quando Jesus se torna visível. Agora tem uma parte importante, e é que nós precisamos consentir. E é claro, a figura do oleiro é só uma figura. A argila não mexe igual lesma, não sei. Não é isso. Ela não está viva. Mas nós estamos vivos. E é porque Deus quer isso. Deus quer que a gente consinta naquilo que Deus faz. E cada pecado é, de fato, um desvio. Sempre é. Mas isso é o que torna o assunto tão interessante. Que será que a figura sai mal naquele mestre oleiro tão bom? Deus é o melhor mestre oleiro. Por que então Ele não consegue fazer o vaso ficar bonito? O nosso pecado. Deus não tem culpa, não. Deus não tem culpa. Mas nós podemos escolher em falar não para a vontade de Deus. É isso. Nós podemos negar o que Deus quer. E quando nós fazemos isso, e quando abandonamos o caminho da fé, nós nos desviamos. E Deus tem que recomeçar. Mas esse recomeço, para Deus, não é só um mero recomeço. É um crescimento. E isso não esqueça. E eu gostaria de mostrar um versículo para vocês que mostra isso. E então, não desviar, a gente falou, cair e levantar. Nossa vida é um constante cair e levantar. Porque somos pecadores. Cada queda no pecado é um cair. E Provérbios 24:16 diz assim: ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se erguer. Então, importa que nós nos levantemos sempre. Levante-se sempre. Porque quando nós nos levantamos, isso para Deus basta. O levantar, claro, só acontece quando nós pedimos perdão a Deus e as pessoas que nós machucamos, com certeza. E deixamos que Jesus nos purifique, 1 João 1,9, de todo mal. Precisamos sim confessar o nosso pecado. E isso foi a força de Davi. Davi, ele já era tão mal o tempo todo, sabe? Isso é para mim o que é interessante. Davi, enquanto ele estava novo, ele não sabia da malícia dele, que ele seria um assassino e um adúltero. Não sabia disso não, mas ele era isso, gente. Ele era isso. E nós não sabemos o que somos por baixo da superfície. E Deus ajuda a gente com esse fato terrível da gente constantemente cair. E só porque caímos constantemente, aprendemos a andar espiritualmente. E nós não contamos quantas vezes o neném, a Ayla está em processo, então em breve, quantas vezes o neném cai. Nós não contamos. Não nos interessa. Porque o alvo é que o neném vai andar. E vai andar. Mas não vai andar se ficar no chão deitado, chorando. Nunca mais quer andar. Felizmente, nenéns não fazem isso. Mas cristãos podem fazer isso. Ah, eu sou tão mal. Assim eu também sou. Estamos no mesmo barco. Davi também foi. Puxa, Paulo foi. Mas não desista. E a diferença entre justo e não justo é que o não justo, ele fica deitado. Ele fica na lama. E nós saímos da lama. Nós não queremos ficar na boa, como corrupto. Nós queremos sair
dessa. E podemos, porque Deus nos ajuda. Vou continuar. Então, precisa de um consentimento por amor. Por amor, tem que ser por amor. E não sei se vocês já experimentaram isso. Eu ouvi um irmão, para não falar de mim, né? Poderia falar de mim também, mas falar de um irmão que contou que quando era adolescente, uma menina estava querendo namorar com ele, né? E no caso dele foi bem drástico. Então ela escreveu cartas e ele não queria nada dela. Se sentiu lisonjeado, mas não queria nada com ela. Então deixou a coisa assim, até que ela chorava em prantos. E ele conta, e por isso eu achei tão legal, né? Depois de uns anos a coisa mudou, porque ele se interessou por uma outra menina. E aí ele que estava interessado. E como que você faz para ganhar uma pessoa? Deus nos ama e Ele quer nos ganhar, e nós precisamos consentir. Tem uma história, um livro conhecido, Orgulho e Preconceito, onde uma menina, por orgulho e preconceito cego, detesta o homem perfeito para ela. E ele não é só perfeito porque ele é um ricaço, isso também, né, faz parte das histórias, mas porque ele era amável, mas ela achava que ele não é nada disso. E por isso ela teve um grande trauma, um tempasso onde ela ficava longe dele, por causa do orgulho e do preconceito. E nós tratamos Deus com orgulho e preconceito. Achamos que com Deus fazendo a vontade dele, vamos pior, vamos manter distância. Não em todas as áreas, não, aos domingos estou aqui, firme. Não, é nas áreas mais particulares. Aí é que nós temos problemas. Se obedecer a Deus, será que sou então uma pessoa medieval? Porque o homem moderno não faz mais isso. O que Deus manda conta, não o que os outros falam, não é? Importante a gente crescer. Então, deixe Ele moldar a sua vida profundamente. E a profundidade vem do amor. Se você consente que o amor de Deus penetre mais profundamente, Ele trabalhará. Mas o amor não obriga. O amor espera. Espera até que você dê seu consentimento. Senão não é amor. Aí como final, é claro, como a obra é finalizada. A finalização da obra é extremamente importante. Você não vai levar, e depois que o mestre terminou lá na roda, aquela peça bonitinha, você não leva direto para a cozinha e começa a comer lá. Ninguém faz isso, né? Não fica bom. Você vai comer barro. Não é assim que se faz. Primeiro tem que ter um processo. E todos nós sabemos qual processo é. Fogo. Fogo, sim. E aí a obra é finalizada. E nós não gostamos dessa parte, mas mesmo assim ela é importante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, fala exatamente sobre isso. Eu vou ler. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então aqui temos o fogo. O fogo são provações, são circunstâncias adversas, onde Deus tira de nós o que não é puro. Ele nos purifica, como o ouro é purificado no fogo, assim nós ficamos finalizados para Deus, na forma que Deus quer, quando nós passamos por provações. Bom, é claro, a Bíblia, ela vai bem longe, e quando ela fala sobre isso, Israel
vai ser aperfeiçoado pelo fogo de uma maneira como a gente não imagina. A Bíblia fala da semana 70, de 7 anos de provação, terríveis como nunca se viram, ou do dia do Senhor. Nós lemos em Ezequiel 37 que Israel parece um exército morto, só vale ossos secos. Nada pode acontecer aqui, mas é aqui que Deus age, é aqui que Deus faz ressurgir uma nação, e é aqui também onde nós somos aperfeiçoados. Mas o nosso lugar é o vale seco, Gólgota. Gólgota significa, traduzido, osso caveira, osso seco. Aqui Jesus passou pelo fogo, e é aqui onde nossa forma final é feita. E por isso precisamos realmente nos ligar com o fogo que Jesus passou na cruz. Aí sim, quando entendemos o que Jesus fez por nós, aí nós ganhamos forma espiritual. Nosso caráter cristão não é apenas mais meras palavras, mas conhecimento da cruz de Jesus. Quando a obra é finalizada, a Bíblia fala, aí tem vasos para honra. Quem quiser abrir em casa, 2 Timóteo 2:20. Mas para nós, a maior e mais importante obra que Deus faz está em Jesus Cristo. Aqui eu trouxe para vocês um desenho. Quem desenhou isso é uma irmã em Cristo, ela chama-se Judite, e ela fez isso aqui. Ela está com câncer, ele está em fase terminal, câncer. O marido, ninguém mais tem esperança, é claro, eles oraram para que Deus a curasse, mas nem sempre Deus cura. Às vezes Deus cura, na mesma missão uma pessoa foi curada, foi um milagre de Deus, mas ela infelizmente está indo agora fazer sua última mudança, a grande mudança nossa, todos vamos fazer, e ela vai fazer em breve, provavelmente. Mas ela escreveu esse aqui, e é uma citação de um versículo maravilhoso da Bíblia. Nós temos um tesouro em vasos de barro, está escrito, um tesouro maravilhoso. E ela escreveu aí: se o vaso fica feio e começa a se romper, não tem problemas, porque é a oportunidade de Deus para mostrar a sua luz e a sua glória. Então, é 2 Coríntios 4:7. E com esse versículo eu gostaria de terminar hoje à noite. 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Esta é a glória de Jesus, que em nosso vaso de barro sua glória seja manifestada. O nosso corpo vai morrer, vai rachar, mas dentro de nós Deus está formando um vaso melhor, mais bonito, mais precioso. É para a glória dele. Ele começou na sua vida, resumindo, ótimo. Se ele começou, ótimo. Ele quer completar, mas você precisa deixá-lo agir. Dê a ele o centro, ele vai moldá-lo e usará até o fogo para o seu aperfeiçoamento. Amém.